E aí pessoal, tudo bem? Aula gravada, vocês vão assistir essa aula aí na sexta-feira, mas tema importantíssimo, obrigado aí por estarem assistindo, por estarem com a gente aí do canal Estude com Luiz. Aula de hoje, pessoal, a aula mais brasileira da nossa filosofia. De todo o nosso programa de filosofia, a gente separou hoje para falar dos expoentes da filosofia no Brasil, esses intelectuais que aparecem aí nos shorts do YouTube para vocês, que aparecem aí nos reels do Instagram e aparecem em todas as redes sociais que a mãe, que a avó, que a tia de vocês já conhecem. Quem são esses caras? Leandro Carnal, Luiz Pondé e Clóvis de Barros Filho. Esses três são muito famosos, eles são muito polêmicos e, no nosso contexto brasileiro, extremamente importantes. Beleza, gente? Recado de sempre, vocês curtirem a gente, caramba, seguirem a gente aí no Instagram, meu Instagram pessoal, o Instagram do Estúdio com Luiz, segue lá que vai ajudar bastante, e também nosso canal do YouTube. Se vocês puderem, por favor, aí se inscrever, ativar o sininho da notificação, curtir esse vídeo e comentar. Beleza, gente? Isso aí vai ajudar bastante o nosso trabalho, bastante... vai dar mais ânimo ainda para a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês estudarem, beleza? Vamos lá, então, os temas que a gente precisa trabalhar hoje. Filosofia de Karnal, vamos falar aí do Leandro Carnal, quem ele é, o que ele defende. Tive que assistir muitas e muitas palestras desses filósofos para montar esse material, mas acho que ficou bem legal. Vamos falar aí do Karnal, como que ele vê a vida, o que ele defende. Vamos fazer também alguns paralelos com outras correntes filosóficas mais antigas. Vamos falar do Pondé, Luiz Pondé, muito famoso, um cara aí um tanto polêmico também em relação à política, por exemplo, e a filosofia do Clóvis de Barros Filho, que esse particularmente é o que eu mais gosto de ouvir. Gosto bastante do Clóvis de Barros, vamos falar aí o que ele defende em relação à sociedade, em relação à ética, beleza? Quarto ponto, as críticas que se fazem a esses pensadores, por que eles não são tão bem vistos, sobretudo no meio acadêmico, e por fim, vamos falar da importância da divulgação científica. Divulgação científica é essa que não é só física, matemática, biologia, não, pessoal, também pode ser levado para a área de história, de filosofia, de sociologia, das humanidades como um todo. Beleza, gente? Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, Leandro Carnal. Leandro Carnal hoje é um dos principais intelectuais do Brasil. Ele é convidado aí para diversas palestras, cobra caro nas suas palestras e ao todo ele já publicou mais de 20 livros, tem 1 milhão de seguidores no Instagram, para vocês entenderem um paralelo aí da modernidade. Se a gente for pensar em Platão, Aristóteles, a gente vai ver quantos caras esses filósofos tinham aprendendo e seguindo. Hoje a gente pode também medir o sucesso de um filósofo, de certa forma, pelos seus seguidores no Instagram, pelo seu engajamento, pela produção, além da produção de livros, de artigos, mas também pela produção de conteúdo digital. Beleza? Bom, Leandro Carnal, ele se propõe, ao contrário aí de Sócrates, por exemplo, que não queria cobrar para dar aula, Carnal ele vai se propor como um filósofo de sucesso. Ele quer ser um filósofo de sucesso, ele vende essa imagem. Ele vende a imagem de que sim, o intelectual pode ser rico, sim, o intelectual pode ser bem-sucedido e sim, o intelectual pode sentar nas altas cadeiras do governo. Ele não é político, contudo, ele tem aí muitas ligações com políticos famosos, já conversou com vários. Salvo engano, João Dória, ele já conversou, por exemplo, alguns políticos ali do partido do PSDB. Enfim, essa ideia do Karnal de ser um filósofo de sucesso, ela desperta muitas críticas. Tem gente que fala que por conta do Karnal cobrar para dar aula, ele cobrar para ensinar, ele cobrar pelas palestras, ele seria considerado um cara que se desvirtuou da filosofia. Ele não ama a filosofia, ele usa a filosofia para o seu enriquecimento. O que ele faz ou não cabe a nós discutir. Fato é, a projeção do Leandro Carnal hoje é absurda. Vamos lá. O que é a vida, então, para o Leandro Carnal? Nas suas palestras, nos seus livros, ele debate muito sobre essa ideia da gente sempre querer mais, da gente ter uma ambição irrefreável. Ele vai afirmar que isso é fruto do capitalismo,
que o capitalismo e a modernidade eles colocam no nosso espírito, no nosso ser, né, na nossa construção mental, a ideia de sempre querer mais, de não ficar feliz com aquilo que se tem, de não conseguir aproveitar os breves momentos. Leandro Carnal vai falar que a vida boa não está nisso. A vida boa está nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos, nas relações corriqueiras com a sua família, nas relações corriqueiras com o vizinho que você cumprimenta, que a verdadeira vida boa, que a verdadeira felicidade está aí na foto, a flor do ipê, a flor de uma bela árvore, você parar e observar e contemplar a natureza. Isso aí já vamos falar que vai aproximar Karnal, de certa forma, do empirismo. Bom, agora, essa vida boa para o Karnal, ela é algo fechado, pessoal? É algo que ele considera... que ele diz que tem uma receita de bolo ou algo do tipo? Não. Ele vai dizer que está tudo em constante mudança. A própria modernidade, ela acelera muito as mudanças. O que a gente tinha há 20 anos atrás não é a mesma tecnologia que tem hoje. Há 30 anos atrás, as relações familiares eram muito diferentes da que existem hoje. Se a gente voltar, por exemplo, 50 anos atrás, uma mãe divorciada, nos anos 60 ou 70 aqui no Brasil, uma mãe divorciada seria mal vista pela vizinhança. Ela seria até, de certa forma, excluída socialmente. Hoje em dia, mães e pais divorciados é algo extremamente corriqueiro e comum e não existe nenhum tipo de preconceito relacionado a isso, pelo menos em todo o corpo social. O ponto é, se o mundo está em constante mudança, a felicidade, a vida boa, a verdade na filosofia, ela também está em constante mudança. Então, é um aprendizado eterno. Não é algo que está acabado, é algo que precisa ser aprimorado a partir do exercício da filosofia, do estudo, mas também da contemplação. Então a filosofia vai ser uma busca constante pelo saber, aí de acordo com o Leandro Carnal. Aí a gente botei um quadrinho para vocês entenderem o paralelo que o Carnal faz. A gente tem o racionalismo, a corrente filosófica que a gente já falou sobre, que é o ser humano buscar a sabedoria a partir de si e não buscar no entorno, não buscar na natureza, não buscar a beleza das coisas, apenas ver a beleza do seu próprio intelecto e se desenvolver a partir de um isolamento do mundo, focando apenas na sua verdade, descobrindo a verdade dentro de si. É uma filosofia interior, o racionalismo. Está totalmente fora a ideia de olhar a natureza, descobrir como funciona, descobrir a ciência e, por exemplo, a química, a biologia, o racionalismo iria detestar isso. Ele falaria que existe apenas a sabedoria inata aí dentro do ser humano e que ele precisa dar ênfase a ela e desenvolver ela a partir do exercício da razão. Empirismo é aquela outra corrente que também já falamos, vai dizer justamente o contrário, que o ser humano ele é como se fosse um CD virgem, que ele vai procurando a sabedoria ao longo da vida. E por isso o empirista, por exemplo, adoraria viajar para outro país, para abrir os horizontes, para ver a vida de outra forma. A sabedoria está nisso, para o empirista. Ver as coisas de forma diferente, a partir de uma ótica diferente. Quando você sai do seu lugar e vai para um outro país, quando você observa a natureza de uma forma diferente, quando você observa as pessoas, as cidades, a movimentação, tudo de forma diferente. O Karnal ele vai estar ali no meio termo. Assim como Immanuel Kant, ele vai estar no mesmo termo entre o racionalismo e o empirismo. Ele vai ter certas referências racionais, mas também vai ter muitas e muitas e muitas empiristas. Na verdade, podemos dizer que ele está muito mais tendendo ao empirismo do que mesmo ao racionalismo. Agora, essas não são as duas únicas correntes que o Leandro Carnal ele usa na sua produção de saber. Ele vai defender também bastante o existencialismo de Sartre. Ele acredita que o existencialismo é fundamental para o ser humano ter uma vida digna. O que é o existencialismo? Vamos lembrar. Existencialismo é aquela corrente filosófica em que o peso das decisões é tudo do indivíduo. O indivíduo ele é responsável por si e ele é responsável pelo entorno. Então, para o existencialista, como eu já falei em aula, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, a gente mete a colher, a gente não segue esse ditado popular.
Ou seja, o problema dos outros também é meu, o que afeta a sociedade também me afeta. É isso que o existencialista falaria, e o Karnal ele defende o existencialismo, só que de uma forma mais otimista. A ideia do Karnal é, sim, procurar mudanças sociais, sim, procurar lutar por direitos, sim, tomar partido. Contudo, não pensar que é uma batalha perdida, e sim procurar ter uma visão otimista, porque para o Karnal, quando você é otimista, você consegue produzir algo. Quando você é pessimista, você já tem o não, você já não conseguiu. Então é melhor perder algo sendo otimista do que perder algo já tendo a certeza de ter perdido por ter uma visão mais pessimista da vida. Beleza, gente? Aí duas citações do Karnal aí pra gente ler junto. Não acredito em destino, acredito em esforço, em construção. Isso aí está indo diretamente com o existencialismo de Sartre. Não existe destino. Nós fazemos o destino aqui na Terra. Nós fazemos a nossa própria jornada. É isso que o Karnal vai defender. Vai defender que nós precisamos lutar por nós mesmos e lutar também pelo entorno e lutar pela sociedade. Outra citação. É preciso botar a mão na consciência, aproveitar tudo que está à nossa disposição e seguir. Pois para ser feliz é preciso coragem. Tá vendo? Tá sempre colocando a ênfase no indivíduo. O indivíduo ele tem a necessidade de agir, existencialismo. A tristeza, não se enganem, é uma forma de preguiça e de covardia. Daí a crítica dele ao pessimismo. A tristeza é uma forma de entregar o jogo, não lutar pela alegria. Pessoas felizes são pessoas corajosas, que admitem que felicidade é uma conquista e não um momento de felicidade. A partir dessas duas citações a gente vê que de fato o Karnal ele vai beber muito nessa corrente existencialista. Poderíamos até nos ousar a dizer que ele também é um filósofo existencialista. Aí beleza, pessoal. Vamos lá. Luiz Pondé, próximo filósofo para a gente abordar. O Pondé, assim como o Karnal, ele é um acadêmico lá de São Paulo. O Karnal, se eu não me engano, é professor de História na Unicamp. O Pondé já é um acadêmico conhecido pela USP. Então vamos lá. Além de ser acadêmico, ele também é palestrante, doutor em Filosofia Moderna, pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado. O cara estudou bastante, estudou na Universidade de Tel Aviv, em Israel, e ele vai refletir sobre muitas questões importantes acerca da modernidade. É o que ele mais vai abordar. Assim como Bauman fala aí de modernidade, holocausto, tempos líquidos, Zygmunt Bauman, que eu sempre falo em aula para vocês, o Pondé também vai falar sobre a modernidade, sobre como a burguesia vai se associar à modernidade, ao capitalismo, para gerar a nossa construção mental. Pondé vai dizer que nós pensamos como pensamos porque somos membros de um país que segue o capitalismo. Porque o capitalismo ele se embrenhou, ele se proliferou dentro da mentalidade humana e por isso as relações sociais hoje são totalmente diferentes. A primeira coisa que o Pondé fala é a ideia de numeralização. Numeralização já foi um conceito citado pelo Simmel, por exemplo, em sociologia, que significa o quê? Conforme a sociedade ela vai avançando tecnologicamente, conforme a análise de dados vai ficando cada vez mais complexa, conforme há essa evolução social e humana, a subjetividade ela vai se perdendo em troca de uma numeralização. O indivíduo que antes era subjetivo, que não era óbvio, agora ele é apenas um número. Ele é apenas medido por aquilo que ele consegue fazer, por aquilo que ele consegue produzir. Ele, assim como uma mercadoria, é baseado pela sua função de uso. Se ele tiver utilidade para a sociedade, legal, vai ganhar bem, vai ser bem visto, vai ser respeitado. Se ele não tiver função para a sociedade, ele vai ser mal visto ou então vai ser visto apenas como alguém para consumir produtos, um mercado consumidor. O Pondé ele fala muito sobre isso em relação à velhice. Ele afirma que existe uma quebra de paradigma em relação aos idosos que é muito marcante na modernidade. O que a gente observava, por exemplo, na Grécia? Na Grécia Antiga, aqueles grandes dirigentes que tomavam as decisões na ágora, eles em geral eram mais velhos. Sócrates era velho, Platão já era velho,
Aristóteles também. Não eram pessoas jovens. As pessoas mais velhas na antiguidade, na era medieval, elas tinham mais voz. Eram considerados os anciãos, os sábios. Maior exemplo disso, Senado romano. A ideia de Senado, essa palavra, ela foi derivando até virar sênior, ou senhor, que é aquele mais velho. O sênior já é alguém que tem mais idade. Tanto que o Senado possuía aí diversos integrantes da terceira idade. Só que quem tomava as decisões na Roma Antiga, no Senado romano, eram esses idosos. E hoje, os idosos, para o Pondé, eles não tomam mais decisões sobre as suas famílias. Na verdade, o que acontece é o contrário. Os idosos, eles são, em geral, para o Pondé, controlados pelos mais jovens. A sua sabedoria é considerada menos útil, uma vez que o mundo está em constante mudança. E aí os idosos acabam se isolando, de certa forma, socialmente em importância, porque antigamente se valorizava mais, hoje em dia, muito menos. Pondé vai falar também sobre a expectativa de vida, que isso também vai influenciar. Pensem bem, se na Roma Antiga as pessoas viviam muito menos do que vivem hoje, bom, existiam muito menos idosos. E os poucos que existiam, por uma questão de oferta e demanda, eles teriam mais voz. Como hoje a expectativa de vida ela mudou drasticamente, absurdamente, aí com a modernidade, o advento do capitalismo, a expectativa de vida é muito maior. Então, os idosos eles acabam estando em muito maior número do que antes, o que diminui a sua importância social para o Pondé. Agora, mesmo que eles não tomem as decisões, o capitalismo, de acordo com o filósofo, ele vai utilizar esses idosos como um mercado consumidor. Mercado consumidor de quê, pessoal? Mercado consumidor de programas de televisão, mercado consumidor de remédios, mercado consumidor de toda sorte de produtos. O capitalismo ele gosta que os idosos gastem suas aposentadorias e economias consumindo produtos que foram feitos exatamente para eles. E a partir disso surge uma ampla indústria que utiliza os idosos como mercado consumidor. Aí beleza, já saímos dessa parte. O Pondé ele também tem reflexões muito interessantes em relação ao sentido da vida. O Pondé ele não vai ficar se debruçando largamente, pensando, oh meu Deus, qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Existe vida em outros planetas? Não existe? O Pondé ele vai ser mais prático. Ele vai adotar uma variação daquele ceticismo clássico, daquela ideia de que não tem como saber a verdade. Logo, se não tem como saber a verdade, não é necessário se preocupar tanto em procurar essa mesma verdade. Todos nós, principalmente as pessoas que têm uma fé maior, né, elas acreditam que elas estão no mundo por um motivo, que é para cumprir uma espécie de missão, uma missão individual. E para além disso, existe uma missão coletiva, a missão coletiva do Brasil, a missão coletiva da América Latina, a missão coletiva da humanidade mundial. Muitas pessoas acreditam nisso, em destino, que a gente está aqui por um motivo, para fazer algo, cumprir algo, aprender algo e depois seguir o caminho para outro plano, né? As pessoas aí que acreditam em vida após a morte. O Pondé ele não vai discordar de nada disso, mas ele vai dizer que não tem como saber qual seria essa missão humana. Ele vai dizer que não tem como saber qual é a missão dele na Terra. Então, cabe a ele apenas continuar vivendo. Ou seja, o que estamos fazendo aqui no mundo? Pondé vai dizer, não temos a mínima ideia. Existe vida após a morte? Pondé vai dizer, não dá para ter certeza. Não tem como a gente saber. Existe evolução moral na humanidade? A gente melhora moralmente? Não dá para ter certeza também. Muitas vezes as pessoas afirmam isso. O Kant ele vai falar, por exemplo, que vai haver um período de paz eterna. Ele é teleológico, ele acredita num telos. Telos, para quem não sabe o que significa, é destino final. A palavra, se eu não me engano, vem do latim ou grego. Telos significa destino final. E quem é teleológico acredita que o destino já está traçado. Como, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é um livro teleológico. Ela acredita no Apocalipse. O Alcorão é um outro livro teleológico, o Alcorão muçulmano, e entre tantos outros livros. A Paz Perpétua de Kant
também é uma obra teleológica. Pondé ele não é teleológico. Ele não acredita que dá para a gente criar alguma espécie de história da humanidade na qual o ser humano vai evoluir ou vai chegar ao fim. O Pondé ele vai afirmar que a única certeza é a incerteza. E, portanto, o ser humano ele precisa criar alguns alicerces morais, alguns alicerces sociais para conseguir viver de uma forma digna. Quais vão ser esses alicerces para o Pondé? O principal deles é a democracia. A democracia para o Pondé ela é um regime que é um dogma moderno, né? Se a gente falar contra a democracia, a gente é visto de uma forma negativa, todo mundo concorda praticamente. Falar contra a democracia hoje é um pecado, é um crime. E o Pondé vai dizer que esse dogma ele é o que segura a sociedade. A ideia de que todos têm os mesmos direitos, de que todos podem fazer suas escolhas em relação ao governante, a ter a sua liberdade de expressão, ou seja, democracia, dogma moderno, um dos alicerces que o Pondé vai afirmar como muito importantes para o ser humano. O segundo alicerce são as práticas virtuosas. O que é uma prática virtuosa? Para o Pondé é você ser sincero, é você ser honesto, é você não passar a perna no outro. É aquela frase bem conhecida, não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. É isso que o Pondé vai dizer. Então, mesmo sem respostas, o indivíduo ele precisa de algumas certezas, ele precisa de algo para ele se agarrar. E esse algo é a honestidade e o jogo democrático, de acordo com Pondé. Beleza, o perdão é maior do que a justiça? Ele cabe onde a justiça não seria suficiente. É possível ser justo com alguma pessoa sem perdoá-la. Nada é mais temido por um covarde do que a liberdade de pensamento, o que mostra que o Pondé é um grande defensor da liberdade de expressão e da democracia. Beleza, gente? Bom, agora o que eu falei que é o meu xodó, que é o que eu mais gosto dos três. Não que eu não goste dos outros dois, aqui eu tenho um favorito. Clóvis de Barros. Clóvis de Barros Filho é um dos pensadores mais conhecidos aí do Brasil. Já foi no programa do Jô Soares, por exemplo. É um cara que é jornalista, ou seja, ele escreve muito bem. O intelectual que, em geral, tem uma formação em jornalismo, os livros dele, vocês vão ver aí na faculdade, eles são muito mais acessíveis em geral, são mais fáceis de ler, são mais interessantes. Enfim, Pondé é jornalista, professor na área de ética na Escola de Comunicações de São Paulo, é um cara muito importante, conferencista também, faz aí diversas palestras para empresas, para grupos de indivíduos e cobra caro também. E o principal tema que ele aborda é a ética. Ele fala como a sociedade funciona hoje e como ela deveria funcionar num estado ideal ou ao menos próximo do ideal. O Clóvis de Barros ele vai falar que existe uma erosão ética na sociedade. Erosão é quando a montanha está se desfazendo, quando estão caindo os pedaços, quando aquilo ali está se desmoronando, está... Caramba, esqueci a palavra. Erigindo não. Está sofrendo uma erosão. É isso que o Clóvis de Barros vai falar. Estamos vivendo uma erosão ética. O que seria isso? A erosão ética para o Clóvis de Barros é uma doença que a sociedade moderna está passando, na qual a ética, a moral, elas estão sendo subvertidas e os seres humanos que são mais impiedosos, são mais desonestos, são mais trambiqueiros, são mais sem compaixão aos outros. Essas pessoas que fazem escolhas ruins, para o Clóvis de Barros, elas estão atingindo postos de poder. Elas estão ganhando eleições, elas estão vencendo a concorrência nas grandes empresas. Para o Clóvis de Barros, existe uma pirâmide na qual os canalhas estão acima dos outros. E isso mostra que a sociedade ocidental está passando por graves problemas. Aí eu coloquei uma charge sobre a política brasileira, né? Mas o senhor não dizia em sua campanha que era adepto do combate à corrupção? Adepto, mas não praticante. É isso que o Clóvis de Barros fala. Existe essa erosão moral. Quem está no posto de poder, em geral, vai defender uma postura muito ética, mas não vai seguir essa postura, vai conseguir enganar facilmente o povo. Beleza.
Agora, para o Clóvis, existe uma prova de que isso tudo está acontecendo. Existe uma prova de que, de fato, estamos vivendo essa erosão. A prova para o Clóvis de Barros é a grande quantidade de câmeras, de vigilância, de tecnologia para tomar conta aí da população. A falta de ética cria necessidade de você controlar, de você vigiar. Por exemplo, lá na minha antiga faculdade, que eu já formei, a gente tinha no primeiro andar um café. O nome era Café na Moral. Tinha uma garrafinha de café, uns copinhos, e aí a pessoa ia lá, pegava o café e depois botava a moeda na caixa. Não tinha ninguém observando, era apenas ali o exercício da moral. Compra quem quer e paga também se quiser, se fizer a escolha de ser ético, se fizer a escolha de agir da forma correta. Bom, isso aí é uma exceção. Para o Clóvis de Barros, isso é cada vez mais uma exceção. Até em lojas pequenas a gente já vê câmeras. Lojas muito pequenas, casas simples, a gente vê a existência de muitas e muitas câmeras. E essas câmeras, elas criam a necessidade aí de não precisar ensinar aos indivíduos a agir certo. O indivíduo ele não precisa agir certo porque ele vai ter que obedecer àquela câmera que está ali filmando ele. O Clóvis de Barros ele vai defender também que é necessário reformular as relações humanas, que o ser humano ele precisa desacelerar, se acalmar, ficar mais tranquilo, mirar um pouco menos alto e ir de forma devagar e constante. Não precisa ser tão pautado pela competitividade. Clóvis de Barros vai dizer que o ser humano tem que valorizar a simplicidade da vida, a honestidade e as boas relações humanas. Nisso aí, Clóvis de Barros está idêntico ao Leandro Carnal. Essa imagem aí é o panóptico de Foucault, pessoal. Isso conversa bastante aí com o que o Clóvis de Barros fala sobre a necessidade de vigilância. O que é o panóptico de Foucault? É uma prisão perfeita na qual todos os indivíduos são vigiados o tempo inteiro pelo formato da prisão e aí pela arquitetura, certo? E é isso que o Clóvis de Barros vai afirmar, que a vigilância é cada vez mais constante na sociedade. Países como a China, por exemplo, que tem 1 bilhão, 1,2 bilhão de habitantes, coisa assim, muita gente, não sei exatamente se é esse número. Países como a China, eles conseguem fazer um grande controle sobre a população, e isso é uma marca absurdamente clara da modernidade, é uma marca absolutamente clara do capitalismo. Aí Clóvis de Barros ele também tem uma outra citação interessante sobre o bem viver consigo mesmo. O que ele vai falar? É que eu adoro o que eu digo. É impressionante como eu me encanto com o que eu mesmo falo. É impressionante enquanto eu entendo, quando eu mesmo explico. Porque tem gente que condena. As pessoas consideram isso arrogância. Mas pare para pensar. Se você vai ter que conviver com você mesmo até o fim, você vai ter que se aguentar até o fim. Se você vai ser o espectador de você mesmo até o fim, é melhor que se encante com o que faz. Clóvis de Barros ele vai defender, então, uma ideia de felicidade muito ligada ao estoicismo, que já tivemos aula, que é o indivíduo ficar feliz consigo mesmo, com as suas circunstâncias, não necessitando absurdamente de fatores externos, sendo independente emocionalmente do fator externo, daquilo que está do lado de fora. É preciso, então, para o Clóvis que nós nos encantemos conosco, com a gente mesmo, e que a partir disso a gente consiga ter uma vida virtuosa e harmônica com as outras pessoas. Beleza. Agora vamos às críticas a esses filósofos, porque caramba, a orelha dos caras deve estar quente, porque eles escutam muitas e muitas críticas. Bom, o Clóvis, o Pondé e o Karnal, eles são considerados ídolos pop. Pelo fato deles estarem no Instagram, pelo fato deles estarem presentes no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, no TikTok e assim por diante, esses filósofos eles são considerados rasos, eles são considerados gurus de autoajuda. E a ideia é essa, é uma filosofia que se aproxima da autoajuda.
Clóvis Barros fala sobre o bem viver, Karnal também, Pondé também. Vão falar sobre como o ser humano deve viver, como o ser humano deve ser feliz. Karnal, nas suas palestras, por exemplo, ele faz muitas piadas, ele usa do bom humor. Ele sempre fala da careca dele, que o piolho vai cair, vai virar um escorrega, por exemplo. É uma piada que ele usa bastante. E isso tudo no meio acadêmico pega muito mal. Porque esses caras são acadêmicos renomados. Eles têm cadeira cativa em universidade pública. Certo? E isso, para aquele pessoal da universidade, eles veem assim, puxa vida, eles estão pegando o conteúdo que é denso, eles estão pegando o conteúdo que é importante, um conteúdo que é impressionante, que é complexo, e estão transformando em autoajuda. E é por isso que esses filósofos são mal vistos pelos setores intelectuais e acadêmicos, não todos, mas muitos acadêmicos e intelectuais vão ter críticas a esses três nomes e também a outros que estão seguindo aí pela mesma direção. Outra crítica é que as palestras são pagas. Então, qualquer um dos três vai cobrar caríssimo para você ir numa palestra. E por isso eles estão recebendo críticas de que eles estão subvertendo a filosofia. Eles estão usando a filosofia para ganho próprio. Assim como os sofistas lá na Grécia Antiga, eles estão usando o conhecimento para obter riqueza e não o conhecimento por amar a filosofia, por querer que ela seja propagada. Essas são as críticas. Se eles fazem isso apenas por dinheiro ou por paixão, eu não sei. Acredito pessoalmente que é um pouco dos dois. Eles gostam do retorno financeiro, gostam da fama e da visibilidade, mas eles também gostam da filosofia e do conhecimento em geral. Agora, qual a importância desses caras, mesmo com as críticas, mesmo com todos os poréns e visões negativas, qual a importância? Eles são importantes, pessoal, para a divulgação científica, eles são importantes para que o saber seja divulgado. Sem esses acadêmicos, provavelmente a filosofia seria menos conhecida no Brasil. Uma palavra que Karnal fala sobre estoicismo, epicurismo, ceticismo, ou qualquer outra escola filosófica, é um clique a mais no Google para alguém pesquisar e descobrir do que se trata. Ou seja, por mais que recebam críticas, eles tornam o conteúdo mais acessível ao espectador e ao leitor. Bom, a ideia também é o seguinte, como eu falei, a filosofia mais básica deles, que de fato em muitas coisas se aproxima da autoajuda, não dá pra gente diferenciar tanto assim alguns livros do Karnal com livros do Augusto Cury, parecido, né? Um pouco de autoajuda, tem sim, mas mesmo uma filosofia básica desse jeito, uma porta de entrada, ela pode ser muito útil, justamente por dar entrada para conhecimentos mais aprofundados. É o que eu falei. A partir disso, o leitor ele vai ler aquele livro do Karnal, vai escutar o nome de Sócrates. Se ele nunca ouviu falar de Sócrates, ele vai lá, Sócrates. E quando ele vê, ele está lendo ali um livro de Maquiavel, uma obra ali de Platão, de Aristóteles, e está aumentando o seu conhecimento. E por último, mais importante, está relacionado também a importância desses caras ao próprio contexto brasileiro. Nós vivemos aqui numa era neoliberal, e o neoliberalismo, por fundamento, ele não vê com bons olhos que a máquina pública seja pesada. E a universidade pública é algo que sim pesa a máquina pública, é algo que precisa de recurso, é algo que precisa de investimento, é algo que dá greve, é algo que tem todo um trabalho, né? Tem todo um trabalho financeiro do governo. E os neoliberais, eles em geral não aprovam a existência de universidades públicas. E o que acontece? Quando os neoliberais não aprovam, se esse conteúdo ele não for passado de forma simples, a pessoa comum, o cidadão médio brasileiro, ele não vai ver a importância da universidade. Então, ele vai ser muito menos contrário à extinção da universidade pública que vocês estão tentando passar agora. Beleza, gente? Vamos fazer nossos exercícios aqui rapidinho. Só um minutinho. Vamos lá. Exercício número 1, pessoal.
Leandro Carnal é um dos expoentes da filosofia brasileira, tendo publicado diversos livros e feito diversas palestras e conferências. Reunindo-se com autoridades políticas, a fama do filósofo ultrapassa o campo acadêmico. Comando. Uma de suas proposições consiste em: letra A. Seguir as ideias de Maquiavel, onde, em linhas gerais, os fins justificam os meios. Karnal ele não vai defender isso, ele vai defender uma conduta ética. Letra B. Enfatizar as ideias platônicas, uma vez que o mundo atual possui uma imperfeição inata. Está escrito nata, mas pode ser inata, tá bom? Também não, pessoal. Karnal vai valorizar muito a flor do ipê, vai valorizar muito a natureza, o mundo sensível, que é aquilo que Platão não gostava. Letra C. Defender uma vida simples, valorizando o cotidiano e as relações humanas que nos cercam. É essa aí, pessoal, letra C. E letra D. Obter o máximo de lucro de suas atividades, já que o poder financeiro pauta os dias de hoje. Ele vai valorizar o ganho de dinheiro, mas não vai colocar como uma coisa super importante. Ele não vai ser um ganho de dinheiro apenas por ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro com aquilo que se gosta de fazer. É isso que o Karnal vai defender. Então, acerta pra gente. É a letra C. Exercício 2. Luiz Felipe Pondé é um importante escritor e filósofo. Ele aborda em suas obras diversos aspectos do comportamento humano. Uma de suas teses é: a ideia da numeralização das pessoas, que é associada ao capitalismo, torna os indivíduos válidos enquanto produtores. Tá bem bonitinha essa, parece ser a certa. Letra B. A noção de uma maldade humana inata, que desperta seu ceticismo. Ele não vai dizer que o ser humano é naturalmente mau. Isso aí seria muito mais para Thomas Hobbes, seria muito mais até para Maquiavel, por exemplo. Letra C. Que não existe verdade, logo tudo pode ser praticado. Ele afirma que não dá para achar a verdade, mas nem tudo pode ser praticado, porque o Pondé vai defender, sim, preceitos éticos, preceitos morais. Vai defender a democracia e a honestidade. Letra D. Que o melhor governo possuiria cunho liberal de direita, vinculado a regimes ditatoriais. Acabamos de ter ali uma citação do Pondé em que ele vai criticar as ditaduras, que ele vai falar que a liberdade de pensamento é fundamental. Não pode ser a letra D, só pode ser a nossa letra A, pessoal. Letra A. Vamos lá. Exercício 3. Luiz Felipe Pondé aborda a questão da verdade em suas obras. A perspectiva do pensador sobre o tema perpassa pela: letra A. Falta de certeza em relação à missão humana ou sentido da vida, que deve ser buscado por cada um como uma busca eterna. Tá bacana também. Tá legal essa aí. Letra B. Pela importância da espiritualidade, pois sem ela é impossível alcançar a verdade. Ele vai defender a espiritualidade, mas não vai dizer que é impossível alcançar a verdade sem religião. Logo, não faz sentido. Letra C. Pela negação de que existia uma verdade, que, segundo ele, ela não é importante para a vida. Pensador. Então, ele não vai negar que exista uma verdade, mas ele vai dizer que essa verdade é inalcançável, não pode ser a nossa letra C. E letra D. Pela crença de que existem várias verdades, dependendo do indivíduo encontrá-las. Ele diz que pode existir verdade, mas até existir várias já é muita coisa. Aqui está melhor respondendo é a nossa letra A, que é falta de certeza em relação à missão humana ou sentido da vida, que deve ser buscado por cada um como uma busca eterna. Exercício 4. Clóvis de Barros, importante pensador, aborda em suas obras diversos temas, como família, convívio, sociedade, entre outros. Sobre a sociedade, o filósofo aponta um olhar peculiar que consiste: letra A. Em entender que a sociedade está caminhando para um bom destino, graças à tecnologia. Erosão moral, como o Clóvis de Barros falou, está totalmente contrária à ideia de bom destino. Na verdade, o Clóvis de Barros quer mudar a direção e sugerir que a sociedade vá para outro lado. Letra B. Em apontar uma crise moral na qual os indivíduos impiedosos imperam sobre o restante em boa parte dos casos. Erosão moral, exatamente o conceito de Clóvis de Barros. Letra C. Em entender que o indivíduo deve praticar a ascese total para conseguir viver bem em sociedade. O que é a ascese? Para quem não sabe. Ascese vem de ascetismo. Ascetismo é isolamento do mundo.
é você se isolar, é você procurar a verdade, a sabedoria, você com você mesmo, bem longe das pessoas. É você pegar um ônibus e ir lá para o meio do mato e ficar ali, sozinho, pensando, sozinho ali, abrindo mão até de comida, de... A Césia, ela está muito relacionada também com isso, com abrir mão de prazeres, né? Seria isso a Césia, se isolar das pessoas e dos prazeres. O Clóvis de Barros, ele não vai defender isso, ele vai dizer que as relações humanas são muito importantes. Letra D, em defender o cristianismo como religião predominante, pois ele teria maior escopo teórico, seria uma religião mais robusta. Clóvis de Barros, ele vai ver ali que todas as religiões têm seus defeitos e qualidades, ele não vai colocar uma acima da outra. Resposta certa, letra B, erosão moral, crise moral aí para o Clóvis de Barros. Exercício 5 para a gente fechar a aula. Diversos acadêmicos contemporâneos tecem críticas a Karnal, Pondé e Clóvis de Barros Filho. Isso demonstra um certo afastamento desses nomes com o meio acadêmico universitário. Tal afastamento e críticas estão relacionados a... Letra A. Ideia de que esses pensadores tornam um conteúdo filosófico raso, semelhante à autoajuda. É isso. Letra B. Ao fato dos filósofos cobrarem entradas elevadas em sua palestra, já que o verdadeiro filósofo não deve ganhar dinheiro. Os críticos deles não dizem que o filósofo não deve ganhar dinheiro, mas sim que eles precisam tornar o conteúdo mais robusto. Letra C. A defesa política enviesada defendida pelos pensadores. Não dá para dizer que nenhum deles tem uma defesa política enviesada. Eles conversam com políticos tanto de um lado quanto de outro. Letra D. Aos pensadores não receberem por seu trabalho, que é visto como um absurdo pela comunidade intelectual brasileira. Na verdade, eles recebem, então também não pode ser a letra D. Resposta certa, letra A. A ideia de que esses pensadores tornam o conteúdo filosófico raso, semelhante à autoajuda. Tá aí o gabarito, pessoal. E aquele recadinho de sempre, para vocês seguirem a gente nas redes sociais. No Instagram, tá o meu pessoal aí, tá o do Estúdio com o Luiz. Também nosso canal no YouTube. Se inscreve no canal, assina o sininho da notificação. Curte esse vídeo e comenta, por favor, que vai ajudar demais o nosso trabalho. Valeu, gente. Fechamos.